A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você que está me assistindo agora, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, está me ouvindo no nosso podcast. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com você sobre a morte, a ressurreição e a vida e de Jesus e o impacto que ela tem sobre nós. E eu quero dividir essa palavra com você nessa noite. Que Deus abençoe, espero que o seu dia esteja sendo de reflexão, esteja sendo um dia de alegria com a sua família, né? Nesse período que nós estamos passando no mundo todo, um período em que as pessoas estão reclusas nas suas casas, a gente não pode ficar saindo, fazendo visitas, viajando para encontrar a família, mas nós estamos com os da nossa casa, com aqueles que amamos, isso é o mais importante. Você sabe que o povo brasileiro, o evangelho tem crescido muito entre o povo brasileiro. Então nós temos um dado em 2020, a população evangélica no Brasil, aqueles que se confessam evangélicos no Brasil, vão alcançar 50% da nossa população. Pensa bem, em 1990, quando eu me converti, quando eu era adolescente, era 8,9%. Né? Dali para frente, o evangelho começou a crescer no Brasil de uma forma exponencial. Grandes igrejas nasceram. Outra pesquisa interessante revela que 95% dos jovens brasileiros eles se dizem religiosos, eles estão em busca de novas formas de expressar a sua fé. Então nós vemos aí artistas jovens, né, que têm alguma confissão de fé cristã. A gente vê o Luan Santana com um terço pendurado no pescoço, tatuado no braço. A gente já viu a Bruna Marquezine falando sobre a sua experiência numa célula, a Fernanda Souza. A Bruna Marquezine foi até na África. Você tem no Big Brother Brasil, nessa edição de 2020, uma pessoa, não sei se é Rafaela o nome dela, que já fez viagem missionária à África. Então há uma grande preocupação nesse público, né, jovem, em expressar sua fé de alguma maneira, e muitos buscam a fé cristã, têm tido uma experiência com a fé cristã. Então, o que nós trazemos isso aí? Por que a gente está trazendo esse número? Porque o número de cristãos no Brasil tem crescido, mas a situação da nossa nação não tem melhorado, não tem mudado. É interessante, porque o número de assassinatos no Brasil cresceu 237%. 237%. É muita gente que morre assassinada no Brasil. Né? O uso de drogas está aumentando. Você anda por aí pela cidade, hoje mesmo passava aqui na orla da cidade, tem um deck, né, da nossa cidade aqui, e às vezes você passa ali e você sente a marisia, como cantava o Gabriel Pensador, né? Marisia, sente a marisia, o pessoal fumando maconha ali, enrolando seu baseado em qualquer lugar, não importa o local, eles estão ali preparando, enrolando baseado. Deixa eu só ajeitar um pouquinho essa câmera aqui. Aí, eles estão usando a droga ali. A taxa de divórcio cresceu 200%, inclusive entre os cristãos. Inclusive entre os cristãos a taxa de divórcio cresceu 200%. E nós vivemos em um dos países mais corruptos do mundo todo. Desde pequenas coisas, né, entre a população, até chegar às autoridades maiores da nossa nação. Qual o efeito que o Evangelho tem que fazer na vida de uma pessoa? Segundo aos Coríntios 5,17, se você quiser abrir aí, eu já estou com ele impresso aqui, diz o seguinte: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós temos o Evangelho, hoje um Evangelho da autoajuda, um Evangelho em que as pessoas têm colocado, os pregadores colocam o homem como centro, o homem como personagem principal, né? Personagem principal dessa história, sendo que Cristo é o personagem principal. É Ele que efetua. Não tem força em você, não tem força em mim para mudar. Talvez seja essa mensagem que está errada e não tem gerado transformação na vida das pessoas.
Talvez seja esse o problema que nós estamos enfrentando na nossa nação. Pessoas que têm buscado, através das mensagens de autoajuda, força dentro de si mesmos para se transformar. Sendo que a nossa nova vida, ela começa quando somos transformados pelo amor de Cristo, pelo perdão de Jesus. Verso 14 de 2 Coríntios diz: pois o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo é que nos impulsiona, é que nos transforma, é que nos muda, é que faz a sociedade mudar. Não é assim buscar força dentro de você, não adianta. Então, por que Cristo morreu no nosso lugar? Então, nós vamos ver hoje 3 significados dessa vida nova, do novo de Deus para nós, dessa coisa nova que Deus tem para nós. A primeira coisa na nossa nova vida é que nós passamos a ser guiados por Deus. Amém? Se você deixou as coisas velhas para trás e passou a ser nova criação, então você passa a ser um homem, uma mulher guiado por Deus. Você não está mais no controle da sua vida, mas Cristo guia você. Veja Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado, no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Como nós temos visto, irmãos, o nosso coração sofrendo pelas coisas corruptíveis dessa vida. Quando nós hoje estamos vivendo o momento de Páscoa, eu estava lendo aqui, olhando as notícias rapidamente aqui, antes de começar, a fila enorme nas lojas americanas no centro de Macaé, uma fila enorme. Para quê? Para lembrar-se de Jesus, para receberem alguma bênção, uma palavra? Não, para comprarem ovos de Páscoa e chocolate. Eu fui no banco fazer um depósito e vimos muitas pessoas com sacolas de chocolate nas mãos. Mas não é só isso. Quando nós pensamos nessa pandemia hoje, qual a nossa maior preocupação? É com a nossa vida espiritual ou é com os bens materiais que nós adquirimos ao longo da vida? Então nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque as coisas da terra acabam assim, com um estalo de dedo. Acabou. É palha, tudo vai ficar aí para queimar, mas a sua vida espiritual. Então a Páscoa, a morte de Jesus, vem dar um sentido novo para a nossa vida. E uma vida, vem nos dar a possibilidade de ter uma vida guiada por Deus. Você passa a priorizar a vontade de Deus e não a sua vontade. Uma vida guiada por Deus. Uma vida guiada por Deus. Uma vida guiada por Jesus. Ela pensa nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Uma vida guiada por Jesus prefere a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Nós vimos aqui nesse versículo essas duas coisas. A primeira parte, em Colossenses, nós vimos que uma vida guiada por Jesus, ela busca a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E na segunda parte do versículo, aí no finalzinho do versículo 2, diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então nós vivemos aí esse conflito, essa luta. A vontade de Deus é a minha vontade, as coisas da terra e as coisas do alto. Muitas vezes nós temos dificuldade com as coisas do alto porque nós ainda não vemos, porque nós ainda não olhamos para Jesus com os nossos olhos fixos nele. Nós apenas focamos aqui no que nós podemos tocar. E o apóstolo Paulo disse em Coríntios que se nós esperamos de Cristo apenas para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que me assiste agora, eu peço a você para tirar os seus olhos das coisas da terra e colocar os seus olhos nas coisas do alto. Jesus disse: não ajunteis tesouro para vós aqui na terra, onde o ladrão pode roubar, onde a traça rói, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Segunda coisa, a Páscoa faz sentido para nós
quando nós temos uma vida transformada por Jesus, essa vida nova, essa proposta nova de vida, esse novo de Deus, depois que as coisas velhas passaram, é uma vida transformada por Jesus. Veja aí, Colossenses 3, versos 3 e 4, diz assim: pois vocês morreram para esta vida. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós já morremos para essa vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Meus queridos irmãos, eu tenho dito isso, a morte não nos assusta mais, porque nós já morremos. Nós morremos em Cristo. Então, uma doença, uma guerra, ou uma perseguição religiosa, ela pode até nos assustar, mas nós não tememos mais a morte pelo fato de que já morremos com Cristo. Segundo aos Coríntios 3,18, nós estamos sendo transformados, irmãos. Um processo de santificação está acontecendo. A primeira coisa que aconteceu na cruz, quando Cristo morreu na Páscoa, na nossa Páscoa, quando Cristo morreu, nós fomos justificados, Ele pagou pelos nossos pecados. E agora nós estamos em um processo de santificação. E aí você lê 2 Coríntios 3,18 comigo. Diz assim: segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Nós estamos sendo transformados. Amém? Uma vida transformada por Jesus. Isso se chama santificação. E qual é o alvo? O alvo é a glorificação lá na frente, quando formos transformados completamente à imagem de Deus. E aí uma vida transformada por Jesus, a primeira coisa de uma vida transformada por Jesus, a primeira parte é abandonar a velha vida. O apóstolo Paulo diz aí em Colossenses, no capítulo 3, verso 5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. A santificação é um trabalho do Espírito Santo em nós, mas também é um trabalho do Espírito Santo conosco. Ele nos ajuda a mortificar as coisas da carne. É uma luta, há uma batalha travada dentro de nós. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 6, ou 7, não estou me recordando aqui, Romanos capítulo 6, ou 7, deixa eu conferir aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando? Capítulo 6, verso 1 de Romanos. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Né? Então, não tem jeito. O pecado, ele está batendo a porta. O que Deus disse para Caim, quando ele ficou lá com ciúme de Abel, quando o coração dele estava dominado ali de ciúme, Deus disse para ele: Caim, o pecado bate a sua porta, cumpre a você dominá-lo. Então, uma vida transformada por Jesus, ela faz um homem e uma mulher que são transformados por Jesus, fazem morrer as coisas pecaminosas e terrenas. Em nome de Jesus, aniquile de dentro de você, santifique-se, aproveita esse tempo que você está aí na sua casa, está aí isolado, está tendo que viver mais apertado, né? Porque não tem como você fugir de si mesmo em lugar nenhum. Mas agora você está mais apertado ainda, você está refletindo mais sobre a vida, está pensando: Senhor, como é que vai ser? O futuro é incerto. Coloque a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. John Stott, ele disse: a fé que aceita a Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Amém? Um homem transformado, uma mulher transformada, rejeita o pecado. Aleluia! Pecados de imoralidade sexual, pecados de paixões que não glorificam a Deus. Abandone isso. Abandone, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Há pecados que ferem a santidade de Deus, pecados que estão dentro de nós,
imoralidade sexual, paixões descontroladas por coisas erradas. Abandonem isso. Vivam uma vida que glorifica a Deus, em nome de Jesus. Devem abandonar a velha vida, pecado de inveja, linguagem maledicente, fofoca. Abandonem essa prática. Abandonem ainda no pecado contra o corpo, imoralidade sexual, a gula. Abandone isso. Viva uma vida que glorifica a Deus, uma vida transformada. Segundo lugar, uma vida transformada por Jesus deve assumir a vida de Cristo. Veja Colossenses 3, de 10 a 14. Quando nós pensamos na morte do Filho de Deus ali na cruz do Calvário, você vê que hoje, a sexta-feira, está uma sexta-feira triste, e toda Páscoa, quase toda que eu me lembro, é assim. É tristonha, é cinzenta, porque foi o dia em que a natureza, ela gemeu, ela sofreu. Um dia que o sol se escondeu diante da morte do Filho de Deus. E aí ele morreu para que nós possamos assumir uma nova vida. Versos de 10 a 14 de Colossenses capítulo 3, diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Aleluia! Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Nós precisamos assumir essa nova vida em Cristo. Assumir essa vida de Deus em nós, em nome de Jesus. Assumir, vestir essa vida. Dizer, eu sou de Cristo, eu pertenço a Jesus. Eu penso nas coisas do alto, eu fico preocupado em fazer a vontade de Deus. Eu assumo isso para a minha vida e a cada dia eu quero conhecer mais esse meu Criador. Aleluia. Cada vez que nós oramos, cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que nós temos um encontro com o Senhor no nosso íntimo, nós estamos assumindo a nossa vida em Cristo. E em último lugar, uma vida transformada por Jesus, uma vida que é guiada por Jesus, ela é uma vida também dedicada a Jesus. Em primeiro lugar, no contexto da igreja, né? Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aí aos Coríntios, aí, dos versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13. Diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. No contexto da igreja, nós devemos viver uma vida dedicada a Jesus, perdoando. Como nós temos passado situações difíceis, meu Deus. Um tempo de um egoísmo tão grande, de pessoas que só têm pensado em si mesmas, se voltando só para as suas coisas, não conseguem se submeter à autoridade, não conseguem se submeter ao irmão, não dão oportunidade de perdoar e também não perdoam. Mandam ali uma mensagem pelo WhatsApp e dizem, olha, eu estou indo, eu não me adaptei, olha, eu não concordo, eu vou, e não dão oportunidade nem para perdoar e nem para serem perdoados. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos passando um tempo que as pessoas têm endurecido seus corações e têm se voltado cada vez mais para suas próprias vontades. E nós fomos chamados para ser povo santo e amado de Deus. Povo de Deus, você é povo de Deus, eu sou povo de Deus. Nós somos os escolhidos, aqueles que o sangue do Cordeiro foi derramado. Não foi passado no umbral da sua porta o sangue do Cordeiro, mas foi passado numa cruz, na cruz do Calvário. O sangue de Jesus foi derramado. E hoje nós devemos nos lembrar que Ele nos perdoou na cruz. E nós devemos também perdoar uns aos outros. No contexto da igreja devemos viver assim.
No contexto da igreja, nós devemos nos dedicar, nos revestindo do amor, versos 14 e 15 de Colossenses capítulo 3. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Aleluia. Nós somos membros do mesmo corpo. Amém? Somos membros do mesmo corpo. E é isso que o texto diz para nós. Ah, meus irmãos, que convite a gente se revestir do amor. Revistam-se do amor. Segunda coisa, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Primeiro, revistam-se do amor. Segundo, permita que a paz de Cristo governe o seu coração. Que nessa Páscoa, de hoje até domingo, você possa refletir sobre isso. Como Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou de tal maneira, ele se entregou por você, ele se entregou por mim. Ele amou num ponto que ele não conseguiria amar mais. De forma que nada que você faça pode fazer Deus amar mais a você. De forma que você pode fazer qualquer coisa que você quiser, Deus não vai amar mais você do que Ele já amou, porque Ele não pode amar mais, porque Ele já amou no limite do amor que Ele tinha. Ele amou de tal maneira, Ele deu o seu precioso Filho para morrer no seu e no meu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. E também nada que você faça vai fazer Deus amar você menos. A Bíblia diz que Ele se entregou por nós, ainda quando nós éramos pecadores. Nós somos pecadores, ainda somos, mas como nós lemos lá atrás, em Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, estamos em um processo de santificação. Aleluia, aleluia. Sabe, uma vida dedicada a Deus, ela vive assim. Uma vida dedicada a Deus, num contexto da igreja do Senhor Jesus. Veja o versículo 16 de Colossenses 3. O texto diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente em vocês, em mim, em nós, a palavra de Cristo. Aleluia! Vamos praticar uns aos outros, vamos ensinar uns aos outros, vamos aconselhar uns aos outros, vamos cantar juntos, vamos cantar hinos, cantar cânticos, vamos adorar ao nosso Deus com gratidão, amém? Com gratidão ao Senhor no nosso coração. Uma vida dedicada a Deus é uma vida grata ao Senhor, uma vida dedicada a Deus, aleluia. E aí nós chegamos no contexto da família, irmãos, uma vida dedicada a Deus na igreja, e uma vida dedicada a Deus agora no contexto da família. Paulo diz nos versos 18 a 20, ele diz assim de Colossenses 3: esposa, sujeitem-se cada um a seu marido, como é próprio de quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre seus pais, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Uma família dedicada a Jesus, onde há uma mulher dedicada, sujeita ao seu marido, não é sujeita, subjugada, mas é protegida por ele, submissa, que respeita suas decisões e que o ajuda também. Não é? As mulheres hoje têm muitas vezes tomado frente de tudo, porque às vezes nós homens somos meio bananas mesmo, a gente prefere deixar para lá, mas a mulher sábia, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, que a mulher sábia edifica a sua casa. E o marido ama a sua esposa, ele cuida, e aqui dá uma dica: não trate com aspereza. Filhos, obedeçam seus pais. Uma vida dedicada a Jesus
que esse tempo de Páscoa, que esse tempo em que nós estamos aprendendo sobre a morte e a ressurreição de Jesus, sobre o sentido dessa morte, por que Cristo morreu? Ele morreu para nos dar uma nova vida. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Tudo bem comermos chocolate, tudo bem termos uma refeição especial na Páscoa, tudo bem estarmos celebrando esse momento cristão, cultural, mas nós não podemos esquecer do sentido espiritual de todas as coisas que a palavra de Deus nos traz. Cristo morreu para nos dar uma vida diferenciada. Aleluia. Uma vida diferente. Uma vida dedicada a Deus também no contexto do trabalho. Né? Paulo dá esse conselho aos Colossenses. Veja aí. Né? E hoje você está trabalhando de home office, né? Muitas pessoas em home office, que exige de nós, que exige de você, exige de mim, exige uma dedicação ainda maior, porque ele não vai ter ninguém te olhando, né? Embora seu chefe possa te monitorar por aplicativo, nas reuniões online, e você está ali trabalhando, mas você precisa ser fiel. Veja aí, escravos, verso 22 e 23. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles se estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Deus está vendo o seu trabalho. Viu? Seu colega de trabalho não está na mesa ao seu lado, você está aí no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, em casa, na sua cozinha. Você está trabalhando em casa, mas Deus está vendo o seu trabalho. Ele morreu para que você fosse um empregado diferente, ele morreu para que você fosse um marido diferente, e ele morreu para que você fosse um cristão diferente. Nós temos os números que nós vimos no início. Quantos cristãos nós temos no Brasil? Diz, eu sou um cristão. Quantas igrejas tem numa comunidade cantando hinos ali e pregando a Bíblia e sermões e tudo? Mas quanto falta ainda para vermos a transformação que o Evangelho leva? E aí nós pensamos no que Cristo morreu. Ele não pode ter morrido em vão por mim. Eu não posso fazer com que a morte de Jesus seja vã. Eu não posso viver uma vida que faz com que a morte de Jesus seja à toa. Eu preciso valorizar, honrar a morte de Jesus. Qual é a oferta que eu dou para Ele? Qual é a minha resposta a esse amor? Qual é a resposta ao amor de Deus? Qual é a resposta do amor de Cristo por nós ali na cruz? Ele se pendurou naquela cruz e a Bíblia diz que ele não foi forçado a fazer isso. Ele mesmo disse, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Ninguém tira essa vida de mim. E aí, o apóstolo Paulo, Colossenses 3,17, ele diz assim, em tudo que fizerem ou disserem, tudo que fizerem, estamos tendo picos de energia elétrica aqui, né? Mas você vai continuar, só vai estranhar um pouco a luminosidade aqui, né? Nós, em tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Colossenses 3,17. Eu acho que eu vou precisar encerrar aqui essa mensagem de Páscoa. Eu quero desejar para você uma feliz Páscoa com a sua família. Sabe que Cristo vai ser glorificado na sua vida. Eu peço ao Senhor que honre você, que te abençoe nesses dias de quarentena, você vai honrá-lo. Que a morte de Jesus seja honrada através da sua vida. Que ela não possa ser em vão. Amém? Que ela não possa ser em vão, mas que ela possa ser para glorificar o nome do Senhor Jesus. Através de você, através da sua família, através do empregado, do empregado que você é, através do crente que você é, através do marido que você é. Que você seja dedicado a Jesus. Que você seja transformado mesmo por Cristo, pelo sangue dele, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e que você possa ser guiado por ele.
pensando nas coisas do céu e não nas coisas da terra, buscando a vontade de Deus e não só a sua vontade. Eu louvo o nome do Senhor, porque eu creio, eu tenho a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. A minha vida é nova, eu ainda peco, eu ainda erro muitas vezes. Talvez eu seja o mais pecador de todos, como dizia o apóstolo Paulo, mas uma coisa eu sei, eu estou num caminho de santificação. E cada vez que eu reconheço o meu pecado, cada vez que eu reconheço o meu erro contra o meu Senhor, cada vez que eu perdoo o meu irmão, cada vez que eu me revisto do amor de Cristo, cada vez que eu coloco essa vida nova, que eu declaro essa vida nova, eu estou honrando o sacrifício que ele fez na cruz. O verdadeiro sentido da Páscoa é muito mais do que o sentido comercial que nós temos visto. Muito pelo contrário, o verdadeiro sentido da Páscoa é espiritual. Jesus Cristo morreu por nós e Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a sua, é a minha Páscoa. Eu vou tentar aqui abrir um texto aqui, muito rapidamente, já para encerrar. O texto, Jesus é a nossa Páscoa, é porque a minha memória falhou agora e eu não anotei. Na Bíblia agora não vai dar para eu procurar, né? Mas eu vou olhar aqui na Bíblia online. E vou falar para você. Jesus é a nossa Páscoa. Não estou conseguindo porque a internet caiu com a falta de luz, né? Vou conseguir abrir aqui, eu acho que vai abrir. Só aumentar um pouquinho aqui. 1 Coríntios 5, 7. O texto diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Cristo é a nossa Páscoa e ele foi sacrificado por nós. E eu deixo para você aqui o meu desejo, mais uma vez, feliz Páscoa. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém, né? Seja através do link do YouTube, seja através do Spotify, seja através do Facebook, que nós possamos espalhar essa mensagem dessa vida transformada por Jesus, dessa vida que ele nos deu ali na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz, aquela canção do Marcos Góes, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o teu nome pela palavra do Senhor, pela sua morte ali na cruz. Nós lemos aqui, Senhor, as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, ó Deus. Um desafio de viver uma vida que glorifica o teu nome. E, Senhor, o verdadeiro sentido da Páscoa não é outro, senão uma vida transformada pelo Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que nos acompanham aqui pelo canal, também no áudio, no Facebook, em todos os canais em que essa mensagem vai ser compartilhada. Abençoe as famílias representadas, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amanhã eu vou gravar novamente um outro vídeo, uma outra mensagem aqui, também falando desse verdadeiro sentido da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus. E eu convido você, né, para assistir novamente, tá bom? Deus abençoe você. Fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas.